Olá pessoal, mais uma aula para vocês aqui de Geografia e uma aula que vai servir de introdução ao conteúdo que nós chamamos de cartografia, certo? Esse conteúdo que nós vamos estudar sobre projeções cartográficas, escalas geográficas, fusos horários, então todos esses conteúdos estão enquadrados no conteúdo cartografia. Depois eu vou criar uma playlist aqui para vocês para facilitar melhor a localização de todos esses conteúdos, certo? Começamos com esses, conteúdo de introdução à cartografia. Então a gente vai falar um pouquinho aqui da história, das técnicas e das tecnologias relacionadas à cartografia. Beleza? Então um pouquinho da história. Bora lá. Primeiro, o que é cartografia, pessoal? Trocando em miúdos, cartografia é a ciência que vai se preocupar, né, que vai se dispor a tentar cartografar, a tentar representar o espaço geográfico. Representar em quê? Em forma de um mapa, de um planisfério, de uma carta, de uma planta ou de um globo, né? Ou de um globo. Então ela vai pegar o espaço real e vai colocar no espaço ou no mapa ou no globo, beleza? Então é isso que é a cartografia. Como está aqui para vocês, do gregos, chartes, né? Do grego chartes, mapa e grafo em escrita, né? Então é o que? É a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos mapas, né? Então é isso que a geografia vai fazer. A cartografia é a ciência que se dedica ao estudo e desenvolvimento de técnicas para a produção de mapas. Beleza? Então um pouquinho aqui da história, pessoal. E o que, que a gente pode colocar para vocês? Desde os primeiros grupos humanos, aqui se tem notícia, né? Desde o primeiro ser humano que viveu aqui na Terra, as representações gráficas, desenho, figuras e símbolos foram as formas mais antigas de comunicar e registrar a sua realidade. Certo? Quando a gente for estudar mais afinco mesmo a cartografia, vocês vão ver que tem os elementos do mapa, né? E esses elementos estão o quê? Estão a legenda, estão o símbolo, né? A escala, né? Então tudo isso, desde do seu início, os seres humanos sempre se preocuparam, né? Se preocuparam em tentar representar, né? Desde quando eles fazer alguma pintura rupestre numa parede ou nas rochas no geral, né? Então isso seria o quê? É uma representação geográfica, né? É um estudo da cartografia, né? É um aprimoramento da cartografia, desde lá até os dias de hoje. Dessa forma, desde muito tempo, o ser humano utiliza mapas para registrar o seu cotidiano e suas atividades. A arte de desenhar pode ser considerada mais antiga que a própria escrita, né? Eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? As pinturas rupestres, elas vêm anterior e bem anterior, bem antes do que a escrita, que foi feita lá pelos sumérios também na Mesopotâmia. E por que também na Mesopotâmia? Né? Eu já adiantei aqui, né? Porque o primeiro mapa que se tem na história é justamente o mapa da Mesopotâmia, né? O mapa que representa os dois principais rios. Esse nome Mesopotâmia vem de entre rios, né? No meio de rios. O rio Tigres e o rio Eufrates. Como dá para ver um pouquinho aqui, ó. Aqui o rio Tigres e aqui o rio Eufrates, né? E esse mapa, chamado mapa de Garsum, ele representava justamente essa areazinha aqui, ó. Voltando aqui para vocês para mostrarem. Esse mapa, o mapa de Garsum, ele representava essa areazinha aqui, ó, que nós chamamos de Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, né? Onde hoje fica o país Iraque, né? Onde viviam os povos sumérios, por exemplo, que eu falei agora, que eles que inventaram a escrita. Outro mapa aqui que nós podemos colocar, pessoal, o mapa das Ilhas Marshall, né? E ele era feito como? Ele é feito por fibras de vegetal, representando a área oceânica do arquipélago, né? As Ilhas Marshall é um arquipélagozinho bem pequenininho, como vocês veem aqui, ó. Bem pequenininho mesmo, né? Então a gente pode colocar como um dos primeiros mapas da história o mapa que representava os arquipélagos das Ilhas Marshall. Outro que a gente pode colocar, pessoal, é um mapa que era nada mais do que um penhasco no norte da Itália, né? Na região da Bedolínia, né? Então, o mapa da Bedolínia, um mapazinho também dos mais antigos, né? O mapa de Zheng He, né? Esse nomezinho chinês, né? Confiando aqui no meu chinês. O mapa de Zheng He. Este mapa é um guia para navegação e relato da última viagem de Zheng He, almirante da frota imperial, em meados do século XV. Certo? No alto à esquerda aparecem as costas da Índia e o Sri Lanka à direita. Né? Então no alto à esquerda aqui as costas da Índia e aqui a gente vai ter o Sri Lanka, segundo a representação do Zheng He. Certo? Um dos mapas mais antigos também. Tranquilo, pessoal? Aí está o Zheng He aí. E aqui uma tentativa de fazer um planisfério, né?
E o que é planisfério? Esses mapas são todos mapas locais, né? Plantas locais, né? Já aqui é uma tentativa de se fazer um planisfério, né? De acordo com a sua visão de mundo e seu conhecimento de mundo. Isso já no século XVI, Juan de la Costa, na Espanha, né? Ele edita a famosa carta que contém o traçado da linha do Equador e o Trópico de Câncer, né? Então é uma tentativa de se representar todo o espaço. A primeira tentativa, a gente pode colocar, aqui está o Juan de la Costa, né? Espanhol, que tentou fazer esse planisfério. Certo, pessoal? Então, planisfério, o que é planisfério? Planisfério, como o nome sugere, é tentar colocar algo que é esférico, né? Que é geóide, em forma plana, né? Tentar colocar algo que é geóide em forma plana. Tem uma aula aqui só de projeções cartográficas, não se preocupe não. Mas em suma é isso aí. E sempre vai ter distorções, né? Sempre vão ter distorções, certo? Então, esse planisfério, né, ele vai surgir justamente no período das grandes navegações, né? Primeiro que, lá na Idade Média, isso século V a.C. ao século XV, século V depois de Cristo ao século XV depois de Cristo, esse período de 1000 anos, né? Lá na Idade Média, acreditava-se que a Terra era, primeiro que vivíamos no geocentrismo, que a Terra era o centro do universo e que ela era plana, não é? Então, com o período das grandes navegações, essa ideia da Terra plana, ela começa a ser jogada de lado, né? Já começa a se acreditar que a Terra era esférica e que vivíamos num sistema solar heliocêntrico, num sistema heliocêntrico, que o Sol era o centro e a Terra girava em torno do seu eixo, né? Então é aqui no período das navegações que começa também a surgir essa necessidade de fazer um mapa que referenciasse todas as áreas, né? Um mapa que fosse global, vamos colocar assim, um mapa que fosse total, holístico, que facilitasse as viagens dos navegadores, né? Então, de início eles se localizavam, né? Os pontos de referência dele, eles se orientavam pelas estrelas, né? Pelos astros que estavam no espaço, né? Então eles se orientavam pelas estrelas, mas eles viram que era sim necessário criar um sistema de coordenadas geográficas, né? A priori, cada país, cada coroa, né? Cada coroa tinha o seu próprio sistema de coordenadas geográficas, até que depois unificaram, convencionou-se e criou esse sistema de coordenadas geográficas que nós temos hoje, né? Que tem como marco zero o meridiano de Greenwich, que era o principal ponto, na época que foi criado, o principal ponto. Greenwich era um bairro de Londres e a Inglaterra era o centro do mundo à época, né? A primeira revolução industrial foi quando criou-se o sistema de coordenadas geográficas que nós temos hoje. Certo? E vamos falar um pouquinho mais sobre esse sistema de coordenadas geográficas. Como é que ele funciona? Ele funciona o seguinte, pessoal. Nós temos os meridianos, né? Os meridianos, que são semicírculos. Vou até colocar aqui para vocês para facilitar. Ó. Semicírculos, os meridianos, eles vão do polo sul ao polo norte, como se fosse o gume de uma laranja. E ele vai servir para delimitar a longitude, né? E o que é longitude? É a distância medida em graus. Por que medida em graus? Porque nós convencionamos dizer que a Terra é um círculo. Por que convencionamos? Porque ela é um geóide. Ela é achatada nos polos. Né? Ela é achatada. Ela não é um círculo perfeito. Mas chamamos que ela é um círculo perfeito. E todo círculo perfeito ele tem 360 graus. Aí vocês vão lembrar lá da musicazinha, não é? 180, 180, 360, 180, 180, 360. É fácil de pegar, difícil de esquecer. E o que essa música diz? Ela diz que se eu girar 180 graus, eu pego na mão da mulher, giro 180 graus, né? Eu faço meio movimento de rotação, né? 180. Se eu completar o movimento de rotação, se eu completar o círculo perfeito, eu giro 360. Por isso que ele diz 180, 180, 360. E a longitude, ela vai variar de 0 a 180. Né? De 0 a 180. E ela vai dividir, né? Eu vou ter de 0 a 180, para cá eu vou ter leste, para cá oeste, né? Então de 0 a 180, leste e oeste. E por quê, pessoal? Porque a Terra é um semicírculo. Vocês vão ver já já em outras representações. Desculpe, o meridiano é um semicírculo. Ele não é um círculo perfeito. Ele não divide a Terra ao meio. Né? Ele é um semicírculo. Como ele é um semicírculo, se eu partir daqui, né, para completar a minha longitude, eu vou até aqui.
não é? Até aqui. Então, bora lá. O que é longitude? É uma distância. Distância que é medida em graus de qualquer ponto da Terra para o meridiano de Greenwich, né? O meridiano de Greenwich. Beleza? E ele vai separar a Terra em dois hemisférios. O que é um hemisfério? Hemisfério é metade da esfera, né? A gente não diz que a Terra é uma esfera. Se ela é uma esfera, eu tenho a metade daquela esfera, que é chamado de hemisfério. Hemisfério ocidental, que fica a oeste, hemisfério oriental, que fica a leste. E os paralelos, o que são os paralelos? Os paralelos, eu vou ter os principais paralelos. E por que eu vou ter? Porque eu vou ter paralelos maiores e paralelos menores. Isso porque o paralelo, ele é um círculo. Guarde essa informação. Meridiano é um semicírculo, né? É a metade de um círculo. Os paralelos é um círculo perfeito. Ele é um círculo. Se ele é um círculo, o principal paralelo é o que fica bem no meio. Esse paralelo aqui, ó, que é chamado de linha do Equador. É meu principal paralelo, né? É o Justin Bieber dos paralelos, né? E o famosinho. E por quê? Porque ele divide a Terra em dois hemisférios. A mesma coisa que faz o meridiano de Greenwich. Divide em dois hemisférios. Hemisfério norte ou setentrional e hemisfério sul ou meridional, né? Divide. Quando ele divide, eu posso dividir ele mais vezes, né? Então eu posso pegar um círculo e colocar lá no Ártico e um círculo e colocar no Antártico, né? Então eu tenho o círculo polar ártico e o círculo polar antártico. Entre o círculo e a linha do Equador, eu posso colocar um trópico. Eu tenho o trópico de Câncer, a norte, e o trópico de Capricórnio, ao sul. Beleza? E eles vão se basear em quê? Vão se basear pela latitude. E o que é latitude? Distância medida em graus. A mesma coisa de longitude é em graus. Por quê? Porque consideramos a Terra como círculo. De qualquer ponto da Terra para a linha do Equador. Beleza? E ela vai variar, informações importantes, de 0 a 90. Isso porque os paralelos, a linha do Equador, ela é um círculo. E o que ela faz? Ela divide a Terra bem no meio. Então a minha latitude só vai até aqui. Ela não pode vir até aqui. Porque quando ela vem até aqui é a mesma coisa. Porque ela é um círculo, porque ela é um círculo, porque ela é um círculo, né? Vocês estão vendo aqui, ó, círculo, círculo e círculo, né? Então se eu for até aqui, vai dar a mesma coisa, né? A mesma latitude, né? Então ela vai variar de 0 a 90 graus de latitude norte e de latitude sul. Beleza? Aqui só para facilitar, ó, meridiano, semicírculo, né? Semicírculo, como vocês veem aqui, ó. Semicírculo, falei como se fosse gumos de laranja, né? Semicírculo e paralelos, círculos perfeitos, né? Os principais: círculo polar ártico, trópico de Câncer, linha do Equador, trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Beleza? Mas linhas imaginárias aqui, ó. Metade da esfera, podemos colocar na metade da esfera que fica para cá é o hemisfério ocidental. Metade da esfera que fica para cá é o hemisfério oriental. Oeste, leste. Para cá fica o norte, para cá fica o sul. Beleza? Para cá, norte, para cá, sul. Variando de quê? Variando de 0 a 90, de 0 a 90. 0 a 90 norte, 0 a 90 sul. Aqui é o quê? Como o meridiano é um semicírculo, já falei para vocês, não é? Ele vai variar de quê? Ó? Se eu fosse virar, é de 0 a 80 leste, 0 a 180, desculpa, 0 a 180 oeste e 0 a 180 leste. Beleza? Linhas imaginárias, mais informações aqui para vocês, ó, só para completar. E no mais, pessoal, isso aqui é só introdução mesmo, viu? Vocês sabendo que existem as coordenadas geográficas, que as coordenadas geográficas elas são imaginárias, elas estão só na nossa cabeça, né? Só na representação, porque isso aqui é cartografia, só na nossa representação. E que elas servem para uma porrada de coisas. E quais são essas porradas de coisas? Servem para fazer os mapas, né? Eu vou aprender sobre escala, eu vou colocar uma aula de escala. Elas servem para fazer os mapas, né? E quais são as projeções que eu tenho? Projeção de Gauss-Peters, projeção de Mercator, projeção de Robson, tem uma aula sobre isso. E ela serve para toda a delimitação dos fusos horários, né? Que nós temos os diferentes fusos horários. Os 24 fusos horários que nós temos no globo é baseado nas coordenadas geográficas. No mais, meu salve, fique com Deus, um abraço.